Boa tarde, comunidade. Que alegria. Quem que fala assim? Que alegria estarmos juntos. Quem será que fala dessa forma? E é uma alegria mesmo a gente estar junto e, e diante de Jesus, né? Que vocês já adoraram, já se colocaram diante dele. Eu venho hoje falar sobre o cristão e o carnaval. Essa festa que acontece no nosso país é uma festa cultural, uma festa que as pessoas, que vêm pessoas do mundo inteiro, né, para o Brasil, para festejar esse momento. Mas a gente sabe, vou aqui ler um pedacinho. Segundo a enciclopédia Larause Cultural, o termo carnaval vem do latim medieval, carnalevarium, ou carnalevaria, que significa abster-se e afastar-se da carne. Era um período anual de festa profana e hoje corresponde ao período de 3 dias, que antecede a quarta-feira de cinzas, véspera da quaresma. Período durante o qual é recomendada a prática de penitência e abstinência de carne vermelha. Então, nós sabemos que antigamente havia, muitos séculos atrás, havia festa profana, religiosa profana, pagãs. E a igreja é muito sábia, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, e ela vai introduzindo situações, vai introduzindo o evangelho nessas situações e vai se adequando e vai funcionando o evangelho de Deus nessas festas. E eu vi um padre, Ricardo, falando que essa abstinência de carne antes que a gente faz na quaresma é para a gente também renunciar os sentimentos carnais. Que significa isso? O pecado. As coisas que nos afastam de Deus tem que ser eliminada, né? Tipo assim, o carnaval, ela é O padre disse assim, não o padre Ricardo, outro padre, Jair Rodrigues. O carnaval não é uma festa proibida para os cristãos. O que a igreja condena são os exageros, né? A pessoa aproveita no carnaval para quê? Para expor, tipo assim, fica um ano inteiro se comportando, fazendo as coisas certas. De repente, no carnaval, ela resolve botar tudo para fora. Fazer o sexo exagerado, usar drogas. Os vícios vêm à tona, né? Eles não têm controle. Então, eles vão destruindo família, vão destruindo pessoas, vão profanando o corpo, o nosso corpo, que é santo. É o templo do Espírito Santo de Deus. É um templo sagrado que nós que caminhamos na igreja, nós que somos participando de uma comunidade que é uma comunidade de aliança, que nós resolvemos viver essa. Nós temos que viver com profundidade as coisas de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira. Se nós cristãos propusemos a caminhar como discípulos e discípulas de Jesus, não tem por que no carnaval a pessoa viver essa loucura. Eu acho assim, se a pessoa, os pais, quiserem levar as crianças para ver um desfile, ver as fantasias, verem as músicas, mas aquilo ali, terminou, vem para casa. Lembrando daquela passagem do apóstolo Paulo, foge da ocasião do pecado, porque de repente a pessoa que vai estar ali, ela daqui a pouco
começam os exageros, né? Eles saem do prumo, não adianta. A bebida, o álcool, vai fazendo com que as pessoas perdem a noção, perdem a razão. E aqui a igreja fala, né? Neste período carnavalesco, é importante ressaltar o respeito aos símbolos religiosos, bastante caros aos cristãos católicos, como o crucifixo. Para nós isso é o nosso tesouro, é a nossa fé, o crucifixo e a Eucaristia. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, já se manifestou em relação aos maus usos desse símbolo. Em nota pública, em outubro de 2017, por ocasião às exposições de arte, a conferência ressaltou que a fé e a arte caminham sempre juntas e prega mais respeito e tolerância com a fé do povo brasileiro, reconhecido por sua religiosidade presente em diversas manifestações do Norte. Então, muitas vezes, eles levam para o carnaval, para o desfile, a essas situações que nós, como cristãos, não aceitamos de maneira nenhuma. Eu lembro uma vez, não sei se foi esse ano, 2017, que apareceu uma figura horrível, uma figura vermelha, que não convém falar o nome, porque Jesus está exposto aí, mas a gente já imagina quem seja. É aquela figura horrível, puxando uma pessoa que estava fazendo o papel de Jesus, puxando a pessoa pelo cabelo. Isso para nós é uma desonra, é uma profanação, né? Então nós temos que ter cuidado. Nós, como cristãos, nós temos que ter cuidados, assim, nessa época. Que o carnaval seja para nós um momento de reflexão, um momento de nós, muitas vezes, não sentar em frente da televisão. De repente, a pessoa pode ver até as fantasias, os desfiles. Mas, quando você vê que está saindo do prumo, saia. Você não precisa, seus olhos não precisam contemplar essas mentiras, essas coisas erradas, né? Então, eu vou falar meu testemunho. Eu gostava muito de carnaval. Nossa, daí eu fui e casei com um também que gostava de carnaval. Chegava no carnaval, eu vinha de Rondônia, eu morava em Rondônia, e passava o Natal, Ano Novo com a minha família, mas chegava a época de carnaval, eu queria voltar. Voltar, porque o esposo, às vezes, vinha passar o Natal, Ano Novo, voltava para trabalhar. E era a hora, o carnaval estava chegando, eu tinha que estar lá para a gente ir para o carnaval. E a minha irmã, a Calista, eu acredito que essa minha irmã rezou muito, né? E quando a gente vinha de lá, a gente ia para casa dela e ela tinha aquele livro de antigamente da Renovação Carismática Católica, Louvemos, e ela dava para mim e para as meninas. E ela começava a cantar, ensinar as músicas. Então, aquelas músicas da Renovação, a gente sabia de cor, por causa dela. Aí, quando foi um carnaval, um final de ano que eu vim, ela falou: minha irmã, eu gostaria tanto que você participasse do retiro de carnaval. Eu falei: ai, meu Deus, lá vem Calista de novo. Mas deixa estar que o Espírito Santo já estava trabalhando em mim. Aí fui indo, aí resolvi, falei: então vou fazer. Aí ela falou com o prefeito de Terenos, ele alugou uma Kombi, e na Kombi a gente já começou a cantar as músicas, e eu já empolgada, eu sabia as músicas, comecei a cantar, toda empolgada. E era um carnaval aqui em Campo Grande, que a gente ficava 3 dias em oração, recolhido mesmo. E nós chegamos nessa escola, e o pessoal lá na frente já recebendo a gente cantando.
E eu já entrei, já gostei do ambiente, já fomos guardar as malas, né? Lá já tinha os colchões, era pra gente levar colchões, travesseiro e tal. Aí fomos, aquelas pregações, né? O querigma, o amor de Deus, porque muitas pessoas vão pro carnaval e fazem esses absurdos, essas profanações, porque não conhece a Deus, não conhece o amor de Deus. Então, a partir do conhecer esse amor, eu falo, meu Deus, eu comecei a meditar. Meu Pai do céu, eu sou amada por Deus, Deus me ama. Aí foi falando o querigma, o pecado, o senhorio do Senhor, a salvação, de onde vem essa salvação. E eu fui meditando, meditando. Aí, quando foi outro dia, minha irmã sempre falava, o jejum é muito importante. O jejum nos ajuda a aproximar de Deus. Aquele dia, eu lembro até hoje, eu levantei, tomei um banho, vesti um vestido amarelo, falei, hoje eu vou fazer jejum. Hoje eu não quero nada, eu quero... E fui para a Capela do Santíssimo, rezei, e aquele... acho que era no sábado isso. Aí nós ficamos lá e a tia conhece a irmã Maria Reginato. Nós encontramos ela esses dias lá na São José. Então ela estava coordenando e de repente ela começou a conduzir uma oração de perdão. Olha a importância do perdão. Quando Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus falou negativo, 70 vezes 7. Então, ela conduzindo aquela oração de perdão, e eu morava na fazenda nessa época, e casei grávida, né? E um medo. Pensa naquele tempo, uma menina que morava em fazenda, assim, para chegar para os pais e falar que estava grávida. Então, meu marido foi comprar uma injeçãozinha, que nem ele sabia de nada e eu muito menos. Aí, com quem diz, toma essa injeçãozinha, que não, na verdade, eu não sabia de nada. E eu, aquele medo. E pensa, eu escondi da minha mãe, que era parteira, né? É uma coisa que não se esconde. A minha mãe já tinha percebido. Aí, quando foi um dia, eu fui tomar banho e ela entrou no banheiro. Então, ela só estava esperando eu falar. E eu estudava na Márcia, aqui na escola Márcia. Eu vinha da fazenda, estudava. E na Márcia era assim, dia 11 era o último dia do pagamento da mensalidade. E eu com dinheiro em mãos. Eu falei, eu não vou pagar, porque eu não sei o que vai acontecer com a minha pessoa, né? Aí eu peguei e falei. Aí contei para Calissa, minha irmã ficou muito revoltada. Contei para minha mãe falou assim, então, minha filha, agora você precisa alimentar. Nossa, aquilo para mim foi como se fosse uma bofetada, porque minha mãe me acolheu, né? Agora, meu pai que falou assim, ai, filha, você mancou com o pai. E foi outra bofetada. Então, foi isso. Eu passei todo esse sentimento de gravidez, sem ser casada, vem de uma família católica, era rígida, né? Os procedimentos. E tem que ser assim mesmo, não é que minha família era rígida. E nesse momento do perdão, a freira conduziu. Imagina Jesus chegando com aquele filho que você não desejou não ter. E eu mentalizei Jesus e Silvia, segurando a mão da Silvia. Aí, quando começou, eu comecei. E todo mundo nesse momento, com os olhinhos fechados nas carteiras, assim, vivendo aquele momento mesmo. E eu, com os olhos fechados, mentalizei. De repente, eu peço primeiro perdão a Jesus e peço perdão para o seu filho ou sua filha. Eu senti um fogo, assim, subindo pelas minhas pernas, começou pelos pés, pela perna.
E aquilo foi subindo, quando chegou aqui, aquilo no meu coração, tuque, 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 aquele calor. De repente, eu comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar e vinha o pessoal. E eu continuei com os olhos fechados, o pessoal assim, orando em língua para mim, obrigado. Escutei a voz da minha irmã, obrigado, Senhor, que não sei o quê. E eu ali, pronto, depois que passou, e cada um era de uma forma. Imagina Jesus entrando com aquele assassino que matou o seu irmão, que matou seu pai. Peço perdão a Jesus, peço perdão. Então você só via choro, e eu não abria os olhos, era só aquela coisa. Então o Senhor age na nossa vida desde que nós abramos o coração verdadeiramente. Então a partir dali foi o sopro do Espírito Santo, eu comecei a entender. Então, a partir dali, eu voltei para Rondônia, meu marido às vezes ia no carnaval, mas eu não tinha mais aquela empolgação, aquele entusiasmo. Ia para acompanhar, que lógico, eu não ia deixar ele sozinho. A bebida também, então era acompanhado o carnaval, a bebida. Eu e ele, a gente bebia muito. Na época nós tínhamos um Fusquinha, eu não sei como que o Fusquinha, eu acho que o Fusquinha já sabia o caminho para casa. Pensa, ele dirigindo bêbado, eu do lado, com os olhinhos já fechados. Era horrível, gente, era uma situação que hoje, eu que vivenciei, eu não aconselho a ninguém a viver essa situação. É uma situação de pecado, uma situação que o inimigo abusa, né? Abusa da gente. Ele não pode atingir a Deus, então ele vai atingir quem? A cada um de nós. Então é assim, o cristão tem outras formas de carnaval. Nós fizemos ano passado na comunidade, carnaval com Cristo. Esse ano acho que só não vai ter, porque nós tivemos o carnaval do projeto Sereis Uma Só Carne, que foi para os casais. Mas ano passado a gente brincou o carnaval na comunidade. É uma alegria que nos preenche, é uma alegria que traz paz, é uma alegria que é só Deus e nós para sentirmos isso. Essa paz, essa segurança, todo mundo ali convivendo. Agora a alegria do carnaval é falsa. No outro dia a pessoa está de ressaca, a pessoa, por exemplo, abusou do sexo, da bebida, das drogas, né? Porque marido e mulher que vai para o carnaval, vai haver brigas, traições, adultério, né? Então a pessoa, após o carnaval, fica aquela pessoa vazia, uma pessoa com ressaca, com dor de cabeça, com consequência assim drástica, né? Diferente do carnaval com Cristo, porque a gente no carnaval com Cristo, a gente adquire uma experiência de uma verdadeira alegria e uma experiência com o Senhor, uma aproximação com o Senhor. Então nós cristãos, nós temos que estar atento a isso. Nós que somos consagrados, nós que somos vocacionados, como disse o padre, nós temos que estar atentos a essas situações na nossa vida. E eu participei do retiro, quando eu voltei para a comunidade, eu voltei e já senti uma novidade. A Soraya está fazendo um trabalho, começou a fazer um trabalho conosco. Então, o Espírito Santo é dinâmico, o Espírito Santo é vivo, o Espírito Santo sopra para um canto, sopra para o outro. E a comunidade, nós que somos da comunidade, temos que acompanhar esse Espírito. Ele sopra na tia Antônia dá uma ideia, a gente já concorda com aquela ideia. Então, não adianta a gente
tá na comunidade, de repente, afastar-me da comunidade. Ah, tô magoada com alguém na comunidade. Ai, ficar emburrada, e ficar murmurando, e ficar... como é que fala? Não, eu prefiro ficar em casa. Eu não vou porque eu não tô legal. Gente, as obras de Deus vão continuar. Assim como eu fiquei 4 anos, 5 anos, a tia fala que é 4, mas eu acho que eu fiquei 5 anos longe. A obra de Deus continua, não vai ser eu me afastar que a obra de Deus vai parar. Não, os que estão aqui vão continuar em frente. E os que emburram, ficam em casa, estão lá... tipo, mal-humorado. Vocês vão chegar na comunidade, vocês vão ver as coisas acontecerem, porque os que estão lá vão estar indo para um lado e para o outro, de acordo com que o Espírito Santo, a obra de Deus precisa continuar, né? Então, a tia falou desse peixe no anzol. Muitas vezes o Senhor já nos deu aquela fisgadinha. Ele já nos tocou, ele já nos... Mas a gente quer estar debatendo, a gente quer estar murmurando, quer estar reclamando, a gente tem que estar... Às vezes a gente puxa a linha do anzol e fica se debatendo, fica teimando, fica emburrado, fica fofocando, fica... Gente, é uma forma de a gente parar, refletir. Não, eu não quero mais isso para minha vida. Eu sou uma nova criatura. Deus acredita em mim, Deus acredita que eu sou capaz de estar aqui na comunidade, de testemunhar, de ir em frente, né? Deus espera isso de nós. E que esse carnaval seja para nós um momento de preparação para a nossa quaresma. Nós vamos viver essa quaresma. No nosso íntimo, no nosso momento de deserto. Deserto é o quê? É aquele lugar onde Deus fala conosco, que nós silenciamos, né? E nós vamos viver toda sexta-feira a Via Sacra. Nós temos que viver. Não vai ser mais uma quaresma na nossa vida. Vai ser uma quaresma diferente. Nós queremos essa quaresma diferente, que o Espírito Santo nos toque, nos impulsiona, nos capacita. Vamos pedir esse vento impetuoso. Que esse vento impetuoso mexe com nossa estrutura física, espiritual, porque Deus precisa de nós. A tia Antônia, nossa mãe fundadora, precisa de nós, do nosso sim. O tio Blau, porque eu falo tia Antônia, quando eu falo tia Antônia, eles são seres de uma só carne. O tio tá ali um dando suporte para o outro. E o cristianismo, né, o nosso cristianismo sempre percorrido por longos anos, é uma história longa de amor de Deus por nós. O caminho é tortuoso, de lágrima, de dor, de sofrimento, de morte, daqueles que entregaram a vida, que sofreram, foram mortos. E nós temos que valorizar esse cristianismo na nossa vida, na nossa comunidade, onde nós estivermos. Tem até aquela passagem em Deuteronômio, onde eu estiver, o lugar onde Deus me colocar, né, que eu não possa me colocar na prática abominável do povo daquela terra. Se eu sou cristã, eu vou viver o meu cristianismo. Eu não vou de acordo com o que o mundo está oferecendo. No momento do carnaval, eu não vou viver. É o carnaval, eu vou viver. Não, eu vou me manter. Minha fé tem que ser firme, tem que ser convicta. Que nada vai interferir.
né, o carnaval, nem fora do carnaval, né? Se eu fiz esse propósito com Deus, se eu, final do ano, estive diante do altar de Deus, estive diante do representante, do nosso pastor, Dom Dimas, o padre Orozimbo, o outro padre, não importa. Ali foi uma aliança que eu fiz com Deus, uma aliança de amor, uma aliança de perpetuar. O cristianismo tem perpetuado até agora e está se perpetuando através de nós. Então, vamos em frente. Vamos em frente, não vamos desanimar. Muitos deram a vida, os santos, né? Os apóstolos. Nossa, os apóstolos morreram assim, com muita firmeza, com muita convicção. Os santos, né? A gente sabe que eles morreram por amor a Deus. Uns morreram sorrindo. Acho que foi Estevão que viu lá o povo apedrejando. E ele lá viu o céu abrindo à sua frente e vendo Jesus. E ele até falou, Senhor, não leva em conta os pecados deles, não. Não leva em conta. Então eles morreram assim naquela certeza que eles estavam, né? Ele ia receber a coroa da vida. Eu até escrevi aqui, muitas vezes nós queremos um cristianismo light, né? Um cristianismo assim bem superficial. Eu vou na igreja quando eu quero, eu vou à missa quando eu quero e não quero ter compromisso. Eu só estou ausente da comunidade porque realmente eu não posso ir. Eu fui sábado para Santa Missa, o tio veio me pegar, até eu lembrei, falei, tio, da outra vez que eu tirei a tireoide que estava com câncer, o senhor veio me buscar. A tia pediu para o senhor vir me buscar para mim estar com você na hora do lanche. O tio falou bem assim, eu não lembro, Fábio. Falei, é normal, tio, o senhor não lembrar. Então, muitas vezes a gente quer, eu botei assim, um cristianismo light ou um cristianismo Nutella. Eu tô falando Nutella porque a Maria Cecília falou assim para a Julinha, a sua mãe é mãe raiz? Aí a Julinha, não, a sua mãe já te bateu? Diz que a Julinha falou, não, nunca minha mãe me bateu. Aí disse que a Ana Júlia falou assim, então sua mãe não é mãe raiz. Aí a Nicole falou assim, então sua mãe é mãe Nutella. Então muitas vezes a gente quer ser um cristão Nutella, né? Nutella, pensa, Nutella. Por quê? Porque a gente quer assim só no bem bom. Tá bom, irmãos? Que vamos continuar. Vamos continuar firme que a comunidade, Deus precisa de nós. Dos nossos anúncios, do nosso testemunho. E a nossa mãe fundadora também precisa. Do nosso sim. Amém?